Aos 31 anos, João Cancelo já experimentou tudo o que o futebol de elite pode oferecer. Títulos, aplausos, estádios cheios e também o silêncio pesado dos balneários onde algo deixou de funcionar. Durante anos, foi considerado um dos laterais mais completos do mundo, um jogador capaz de decidir jogos grandes com um único toque de classe. Mas então surgiram as perguntas. Por que razão um talento tão raro começou a mudar de clube com tanta frequência? O que aconteceu nos bastidores das equipas onde parecia intocável? Insiders falam de conflitos discretos, de frustrações acumuladas e de uma personalidade difícil de encaixar em sistemas rígidos. Nada de escândalos públicos, nada de acusações diretas, apenas rupturas silenciosas que levantaram suspeitas. Seria João Cancelo vítima de incompreensão ou responsável pelo próprio afastamento? É aqui que começa a verdadeira história. Número 5. João Cancelo. Durante anos, João Cancelo foi visto como o lateral perfeito do futebol moderno. Técnico, inteligente, decisivo, ele atingiu o auge na Juventus e, sobretudo, no Manchester City, onde Pep Guardiola lhe deu liberdade total. Em campo, era criatividade pura. Fora dele, começavam os primeiros sinais de tensão. Insiders afirmam que Cancelo nunca se contentou em ser apenas mais um. Queria protagonismo, influência total no jogo. Quando sentia confiança, brilhava. Quando era afastado das decisões, fechava-se. Olhares duros, frustração visível, silêncio no balneário. Pequenas mudanças no seu estatuto, um jogo no banco, uma substituição inesperada, foram suficientes para abalar a relação com o clube. Para o público, eram escolhas normais. Para Cancelo, eram alertas claros. O talento continuava lá, mas a harmonia começava a desaparecer. E quando a confiança se perde, o conflito deixa de ser invisível. Número 4. João Cancelo e a ruptura silenciosa. O conflito de João Cancelo nunca começou com gritos ou escândalos públicos. Começou no silêncio. No Manchester City, quando deixou de ser titular indiscutível, algo mudou definitivamente. A confiança entre jogador e treinador começou a desaparecer jogo após jogo. Insiders relatam que Cancelo não aceitava bem o papel secundário. Para alguém que se via como peça central, sentar-se no banco era mais do que uma decisão técnica. Era uma afronta. Nos treinos, o ambiente tornou-se frio, menos diálogo, mais distância. A ruptura não foi anunciada, mas sentida. Guardiola deixou de o proteger publicamente. Cancelo, por sua vez, fechou-se ainda mais. O talento estava lá, mas a ligação emocional com a equipa já tinha sido quebrada. Quando a solução chegou, foi radical. Saída imediata. Sem despedidas, sem explicações claras. Apenas a confirmação de que nos grandes clubes, nem o talento mais brilhante sobrevive quando a relação se parte. E essa saída marcaria o início de uma nova fase, ainda mais instável. Número 3. João Cancelo e a imagem que se quebrou. Depois da saída abrupta, João Cancelo tentou recomeçar. Um novo clube, um novo balneário, uma nova promessa de estabilidade. Em campo, o talento continuava evidente. Toques refinados, decisões rápidas, momentos de brilho que lembravam o Cancelo dos melhores dias. Mas fora das quatro linhas, a sua imagem já não era a mesma. Testemunhas afirmam que Cancelo passou a ser visto como um jogador difícil de gerir. Um talento extraordinário, sim, mas emocionalmente instável. Cada gesto era analisado, cada reação ampliada. Um olhar mais duro, um braço levantado em protesto, um silêncio após o apito final. Insiders contam que mesmo quando jogava bem, existia sempre a sensação de tensão à sua volta, como se o equilíbrio pudesse quebrar a qualquer momento. Os treinadores confiavam no jogador, mas nunca totalmente no homem. Aos poucos, Cancelo deixou de ser apenas um futebolista de classe mundial. Passou a ser uma aposta de risco. Um nome que vinha sempre acompanhado de uma pergunta incômoda. Vale a pena? E no futebol de alto nível, quando essa dúvida aparece, o estatuto nunca mais volta a ser o mesmo. Número 2. João Cancelo e o peso da personalidade. Com o tempo, ficou claro que o maior adversário de João Cancelo não estava do outro lado do campo, estava dentro dele. A sua personalidade intensa, a necessidade constante de reconhecimento e controlo começaram a pesar mais do que o próprio talento. Insiders revelam que Cancelo sentia tudo de forma extrema. Uma crítica parecia uma desconfiança.
Uma rotação parecia um castigo. Em vez de adaptar-se, reagia. Em vez de esperar, fechava-se. Pequenos conflitos transformavam-se em distâncias irreversíveis. No balneário, o respeito existia, mas a confiança era frágil. Alguns colegas admiravam o jogador, outros evitavam o homem. Cancelo passou a ser visto como alguém imprevisível, capaz de decidir jogos ou de complicar ambientes. Aos poucos, a narrativa mudou. Já não se falava apenas do lateral brilhante, mas do jogador que precisava de condições perfeitas para render. E no futebol moderno, isso é um luxo raro. A queda já não era técnica, era emocional. Número 1. João Cancelo e a verdade desconfortável. No fim, a maior verdade sobre João Cancelo é também a mais difícil de aceitar. O seu talento nunca esteve em causa. O problema sempre foi o equilíbrio entre gênio e ego. Em todos os clubes por onde passou, o padrão repetiu-se. Começo forte, brilho imediato, confiança total e depois, a ruptura. Insiders afirmam que Cancelo precisava sentir-se indispensável para render ao máximo. Quando isso acontecia, era imparável. Quando não, tornava-se distante, emocionalmente fechado, quase desligado do grupo. Não por falta de profissionalismo, mas por incapacidade de esconder a frustração. Treinadores aprenderam a mesma lição. Gerir Cancelo era tão exigente quanto aproveitar o seu talento. E nem todos estavam dispostos a pagar esse preço. Aos poucos, as portas começaram a fechar-se mais depressa do que se abriam. No papel, João Cancelo continua a ser um dos laterais mais talentosos da sua geração. Na realidade, carrega uma reputação pesada, a de um jogador brilhante, mas difícil de manter por perto. E essa reputação muda tudo. O detalhe mais chocante nunca esteve nas transferências nem nas decisões técnicas. Vem de dentro. Insiders revelaram que nos momentos mais tensos, João Cancelo sentia que ninguém realmente o compreendia, nem treinadores, nem colegas, nem adeptos. Por trás da imagem de jogador confiante, existia uma sensação constante de isolamento. O twist é este: Cancelo nunca quis desafiar treinadores pelo poder, quis ser ouvido, quis sentir que a sua leitura do jogo tinha valor real. Quando isso não acontecia, a frustração transformava-se em silêncio, e o silêncio era interpretado como rebeldia. Testemunhas lembram que, longe das câmeras, Cancelo era reservado, introspectivo, quase vulnerável. Um contraste total com a narrativa pública de jogador problemático. A ruptura não nasceu de um conflito explosivo, mas de uma sucessão de mal-entendidos nunca resolvidos. E quando a comunicação falha, mesmo o talento mais raro começa a parecer descartável. A história de João Cancelo deixa um rastro silencioso no futebol moderno. Não há escândalos gritados, nem palavras duras ditas em público. Apenas uma sucessão de separações frias, decisões rápidas e portas que se fecharam sem explicação. O impacto não foi imediato, mas profundo. Hoje, Cancelo continua a ser reconhecido como um jogador de classe mundial. O talento permanece intacto, mas a sua imagem mudou. Já não é visto apenas como uma solução, e sim como uma escolha que exige cuidado, paciência e compreensão. Nem todos os clubes estão dispostos a isso. A sua carreira mostra que no futebol de alto nível não basta ser genial. É preciso ser entendido e saber adaptar-se quando não se é. Entre a glória e a sombra, Cancelo caminhou numa linha frágil, muitas vezes sozinho. E talvez seja essa a maior ironia da sua trajetória. Um jogador feito para controlar o jogo, mas que nunca conseguiu controlar completamente o seu próprio destino. Porque no fim, o brilho do talento pode iluminar estádios, mas também pode projetar sombras longas demais para escapar.